como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando sobre a medicina veterinária e espiritualidade. Estou com o médico veterinário Vinícius Pérez. Bom, Vinícius, a gente falou um pouquinho da doutrina espírita também em relação à veterinária. É de alguma forma possível avaliar o componente espiritual com fins acadêmicos mesmo? É perfeitamente possível. Hoje tem muita pesquisa sendo feita em relação à intersecção saúde e espiritualidade, né? A própria Associação Médica Americana, ela recomenda o estudo da relação entre saúde e espiritualidade nas universidades. Nas universidades médicas americanas, a maioria possui disciplinas que estudam a relação entre saúde e espiritualidade e eles têm recomendações explícitas porque sabe-se, através de estudos hoje, que a espiritualidade ela impacta na melhor saúde das pessoas. O Dr. Harold Koenig da Universidade de Duke, ele fala também que há pesquisas que mostram que as pessoas têm interesse em conversar com o seu médico sobre aspectos da sua espiritualidade ou da sua religião que para elas interferem na sua saúde. Isso a gente observa também no consultório atendendo o animalzinho no médico veterinário. A pessoa ela também traz a sua espiritualidade, como a gente conversou, né? A gente não tem aí evidências para falar sobre uma espiritualidade do animal, mas a pessoa que vem com o animal, ela tem os seus aspectos espirituais e religiosos e ela traz isso para o consultório muitas vezes. Então ela muitas vezes quer também, assim como a gente vê que as pesquisas mostram que as pessoas querem conversar sobre isso com o médico, ela também quer conversar. E aí não interessa muito se o médico concorda ou discorda, qual é a religião do médico, se o médico é ateu. O enfoque principal ali dentro do consultório não é você afirmar ou reforçar as suas crenças, mas você oferecer o cuidado e a atenção para o paciente, né? Então, se aquilo é valioso e ajuda no processo de melhoria da saúde do paciente, o médico tem que se valer desses recursos aí. Então, a academia tem percebido isso e tem tido aí muita pesquisa e fomento para o desenvolvimento de disciplinas que insiram no currículo aí dos estudantes a questão da relação entre saúde e espiritualidade. Bom, já que a gente está falando, né, da espiritualidade nos animais, existe algum estudo ou mesmo alguma prática observacional da influência do passe ou da água fluidificada nos animais? Vai existir. Vai existir? Em breve. É uma boa notícia. A gente está desenvolvendo esse estudo pelo núcleo de medicina veterinária da Associação Médico Espírita de São Paulo. A gente está com um projeto de pesquisa em andamento para avaliar o efeito da assistência espiritual através do passe e da água fluidificada em animais. Certo. Em breve teremos notícias. Em breve vamos ter notícias, isso é muito bom. Outra questão que as pessoas se reportam muito em relação aos animais é em relação ao desencarne do animal, que é sempre muito sofrido, muito sentido pela família. O acadêmico de medicina, ele é de alguma forma preparado para o desencarne do animal? Olha, infelizmente, assim como acontece na medicina humana, não há esse preparo como deveria acontecer na universidade, né? Isso acontece porque a formação médica e a formação do médico veterinário ela é uma formação assim com características materialistas, organicistas, né? Então a gente foca muito na doença e no desequilíbrio orgânico sistêmico que tem naquele organismo. Percebe-se pouco, mas isso está mudando, que na verdade não é só a alteração física ali daquele corpo, né? Existe o ser que sofre e junto com ele existe também a família, o entorno, né? Então não há muito preparo nesse sentido e isso acaba sendo um baque para o profissional que se forma e aí ele vai lidar porque é difícil para a família lidar com a morte, é difícil para o profissional lidar com a morte, porque ele foi treinado equivocadamente para brigar contra a morte, né? Na verdade, a gente tem que ser treinado para
brigar a favor do paciente, para cuidar do paciente, para oferecer saúde e bem-estar o máximo, tanto quanto seja possível para ele. Mas entender a morte como um processo natural e saber auxiliá-lo também nesse momento de morte. Tá certo. Bom, Vinícius, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no Ciência e Espiritualidade. E, Décio, e você, o que você acha sobre a inserção da espiritualidade também no cuidado dos animais? Muito obrigado, Giovana. Obrigado, Vinícius. Bom, eu acho que essa questão da espiritualidade, ela é fundamental em tudo, né? É como o iceberg. Nós aqui encarnados, nós somos apenas a ponta do iceberg, que está acima da linha d'água, que neste momento é o que nós julgamos que é o real, é o evidente, é o sólido, e que na verdade é uma ilusão. A maior parte, a parte mais importante da nossa existência, ela está embaixo da linha d'água, é igual o iceberg. Então, a maior parte do iceberg está afundado, né? Então, quando a gente fala da questão dos animais, a gente já teve a oportunidade de falar isso em outros programas, não é uma questão de tipo, né, de qualidade, é uma questão de quantidade. Então, nós temos a necessidade da questão espiritual e todos os outros seres vivos também têm, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão da prece, né, você rezar por uma planta, você rezar por um animal que tem efeito, isso já é provado, então isso está mostrando que existem outros elementos que muitas vezes nós não identificamos que estão fazendo parte dessa nossa relação. Hoje em dia, com essa questão dos animais domésticos, isso fica tão evidente, né? Então, quem é que vai recusar o fato de que os animais, eles passam a fazer parte da nossa família, da nossa vida afetiva, né? A relação e a importância dos animais na vida de uma criança, por exemplo. Quantos e quantas terapêuticas são utilizadas com a utilização de cavalos, de golfinhos, na relação com animais, com cachorros, com gatos, né? Então, é até uma questão de aprendizado social. Você se relacionar com um ser vivo que está hierarquicamente abaixo de você e você ainda assim aprender a respeitá-lo, né? Aprender a estar atento às necessidades dele. Então, eu acho que isso é muito importante e tudo nos ensina, né? A vida nos ensina, nossa relação com a matéria e com os outros seres vivos nos ensinam. E os nossos amigos, os animais, os nossos irmãos mais novos, eles estão aí também para nos ajudar a evoluir e nós estamos aqui para ajudá-los a evoluir. Então, a gente sabe que alguns centros espíritas, em São Paulo, se não me engano, tem 1 ou 2, que tem um dia específico para dar passe nos bichinhos de estimação, e eu vejo alguns confrades espíritas revoltados com isso. Por quê? Não é? Eles não têm direito, eles também não são seres vivos. Por que a gente não pode dar a eles uma atenção? Você é espírita, você tem um cachorrinho, ele não está bem, ele está doente, por que você não dá um passe nele? Você não reza por ele? Né? O evangelho lá em casa, quando eu vou fazer o evangelho, eu peço auxílio para todos da minha casa, para os meus cachorros também, porque eles são meus irmãos. E eu tenho uma grande responsabilidade sobre eles, né? Porque eles dependem muito mais de mim do que qualquer outro que esteja ligado a mim, na minha família, no meu círculo de relações, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a se acostumar com isso mesmo, né? A gente precisa se acostumar com essa nova visão sobre os animais. Eles não são objetos, eles não são máquinas, eles são seres vivos, como nós, que estão num momento menor, mais primitivo de evolução do que nós estamos, mas eles vão passar por todos os caminhos que nós já passamos e pelos que nós ainda vamos passar também. São nossos irmãos, né? Então, eu acho que é muito legal essas discussões que a gente tem feito aí com o Vinícius, aqui no Ciência e Espiritualidade, falando sobre os animais, exatamente por causa disso. Essa colocação, né, de uma maneira da gente refletir um pouquinho sobre quem eles são exatamente. Parar de olhar eles como objetos e começar a olhá-los como irmãos, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, espero que tenha sido útil e espero também que vocês estejam aqui no nosso próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!